Salomão, filho de Davi e Batseba, é uma figura central e multifacetada das Escrituras Sagradas. Conhecido por sua sabedoria sem paralelo e pela magnífica construção do primeiro templo em Jerusalém, ele é símbolo de liderança iluminada e prosperidade. Contudo, a narrativa de Salomão também é um relato de dualidade e contradição, uma história onde o esplendor e a decadência coexistem. Esta apresentação busca explorar a trajetória de Salomão, delineando os momentos de iluminação e os episódios sombrios, proporcionando um panorama abrangente de sua vida e legado, baseado exclusivamente nas narrativas bíblicas. A história de Salomão começa no meio de uma turbulenta transição de poder. Ele era o filho mais novo de Davi e Batseba, e, na tradição da época, não seria o primeiro na linha para suceder seu pai. Adonias, seu irmão, já havia se declarado rei com o apoio de alguns cortesãos e líderes militares. No entanto, a ascensão de Salomão foi assegurada pela intervenção decisiva de sua mãe, Batseba, e do profeta Natã, que alertaram Davi sobre as ações de Adonias. Diante disso, Davi, ainda em vida, proclamou Salomão como seu herdeiro, fazendo-o ser ungido rei de Israel na presença do sacerdote Zadok e do profeta Natã, uma clara manifestação de aprovação divina. Essa ação neutralizou as pretensões de Adonias e solidificou a posição de Salomão como o legítimo sucessor ao trono. A ascensão de Salomão foi um momento de esperança para a nação de Israel. Seu reinado prometia uma era de sabedoria, riqueza e paz, consolidando as conquistas de seu pai, Davi. Entretanto, também colocava sobre seus ombros o peso de manter unido o reino que seu pai havia construído e de governar de acordo com os mandamentos e leis divinas, garantindo assim a prosperidade e a bênção de Deus sobre o povo de Israel. Ao iniciar seu reinado, Salomão enfrentava não apenas os desafios inerentes à governança, mas também a imensa responsabilidade de liderar o povo escolhido de Deus. Reconhecendo a magnitude de sua missão, ele mostrou uma grande humildade e dependência de Deus. Numa noite, Deus apareceu a Salomão em um sonho e lhe ofereceu o que ele desejasse. Salomão, ao invés de optar por riqueza, poder ou longevidade, pediu sabedoria. Ele solicitou a Deus um coração sábio e compreensivo para poder julgar o povo de Israel e discernir entre o bem e o mal, ilustrando sua dedicação à justiça e ao bem-estar de seu povo, bem como seu profundo respeito pela vontade de Deus. Deus, vendo a sinceridade e a nobreza do pedido de Salomão, concedeu-lhe não só uma sabedoria superior a qualquer outro homem de sua época, mas também riquezas e honrarias que fariam dele o monarca mais notável de seu tempo. Deus prometeu a Salomão que, se ele continuasse fiel aos seus mandamentos, também teria uma vida longa. O entendimento e discernimento de Salomão foram logo manifestados quando ele julgou sabiamente o caso de duas mulheres que reivindicavam a maternidade de um bebê, propondo dividir a criança ao meio e, assim, revelando a verdadeira mãe pelo seu amor e disposição de abrir mão do filho para poupar sua vida. A sabedoria de Salomão não se restringiu a julgamentos. Ele também teve revelações profundas sobre a natureza de Deus e da existência, que foram expressas em seus escritos, tais como Provérbios e Eclesiastes. Nos seus provérbios, encontramos pérolas de sabedoria como: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 9:10. Estas palavras revelam o segredo da sabedoria de Salomão, sua profunda reverência e temor a Deus, a fonte de toda a sabedoria verdadeira. A fama de Salomão se espalhou por reinos distantes, e sua corte tornou-se um centro de aprendizado e sabedoria, atraindo buscadores do conhecimento de todas as partes, que vinham ouvir os sábios conselhos e os profundos ensinamentos do rei, consolidando assim seu legado imortal de sabedoria e discernimento. Uma das realizações mais notáveis de Salomão foi a construção do primeiro templo em Jerusalém, também conhecido como o Templo de Salomão. Este projeto magnífico não apenas evidenciou a sabedoria e a riqueza de Salomão, mas também representou um marco religioso significativo para o povo de Israel. Salomão dedicou 7 anos à construção deste templo, empregando milhares de trabalhadores e artesãos e utilizando materiais de mais alta qualidade, incluindo cedro do Líbano e ouro puro de Ofir. O templo era um esplendor atualizado, refletindo a grandiosidade de Deus,
e especificamente como centro de entusiasmo e como morada para a Arca da Aliança. A dedicação do templo foi um evento espetacular, marcado por cerimônias e sacrifícios e pela presença palpável de Deus. Salomão, neste momento solene, proferiu uma oração inspirada, confirmando a soberania de Deus e exigindo que ele ouvisse as orações feitas naquele lugar sagrado. Ouça o suplicante, ouça a súplica do teu povo Israel quando orarem especiais para este lugar. A construção do templo não só cimentou o legado de Salomão, como um construtor magnífico e um líder inspirado, mas também representou a fidelidade de Deus à sua promessa feita a Davi, de que seu filho construiria a casa de Deus. O Templo de Salomão aparece como um símbolo da presença de Deus e da identidade religiosa de Israel até sua destruição. Ocasionalmente, como um lembrete constante da relação especial entre Deus e seu povo. Sob o domínio de Salomão, Israel alcançou alturas inigualáveis de sabedoria e prosperidade. A sabedoria de Salomão não era apenas um dom divino, mas também um instrumento para a paz e as ameaças nacionais. Ele administrava justiça com um discernimento sem igual, resolvendo disputas de maneira que revelava as verdades mais profundas, como exemplificado no julgamento entre as duas mães reivindicando o mesmo filho. A fama de sua sabedoria e seu entendimento profundo de ciências naturais, música e poesia atraíram pessoas de terras distantes. A visita da rainha de Sabá foi um testemunho da magnitude da sabedoria de Salomão, e seu fato, marcado por admiração e reverência, ecoou o impacto de suas habilidades extraordinárias. A reportagem que eu ouvi sobre sua sabedoria e seus feitos era verdadeira, mas eu não acreditei até ver com meus próprios olhos. A riqueza de Salomão também era inigualável. Seu reinado foi marcado por uma abundância de ouro, prata, especiarias e cavalos. O ouro de Ofir, os finos linhos do Egito e as especiarias raras da Arábia fluíam para Israel. Salomão construiu uma frota de navios, distribuiu rotas de comércio e cidades fortificadas, expandindo assim as fronteiras e a influência de Israel. Contudo, todo esse esplendor e riqueza também trouxeram consigo desafios e tentativas. Salomão estava envolvido em intrincadas redes de alianças políticas e comerciais, muitas solidificadas por casamentos com princesas estrangeiras. Estas relações, embora benéficas em termos políticos e econômicos, levaram Salomão a compromissos e concessões que eventualmente comprometeram sua fidelidade a Deus. A sabedoria que uma vez foi usada para entender os caminhos de Deus e para governar o povo com justiça, começou a ser eclipsada pelos desejos mundanos e pela influência de suas esposas estrangeiras, que o levaram a tolerar e até promover a inspiração aos deuses estrangeiros. A vasta riqueza e a opulência de Salomão não apenas magnificaram sua glória, mas também serviram como uma prova de seu caráter e de sua devoção a Deus. Ele, que uma vez pediu sabedoria para liderar o povo de Deus, agora estava em uma encruzilhada, onde a sedução do poder e da riqueza ameaçava obscurecer sua verdadeira missão e legado. Esta fase do reinado de Salomão exemplifica o paradoxo da sabedoria e riqueza divinas quando misturadas com as aspirações e tentativas humanas, evidenciando como mesmo o mais sábio dos homens pode se desviar dos caminhos de Deus quando seduzido pelos encantos do mundo. A fase final do reinado de Salomão é marcada por uma trágica decadência espiritual. O homem que uma vez construiu um magnífico templo para Deus, agora construiu altares para deuses estrangeiros, comprometendo sua integridade e desonrando o Deus de Israel. As esposas estrangeiras de Salomão, com suas diversas conversas e práticas religiosas, desviaram seu coração. E Salomão, cedendo à influência delas, permitiu e até incentivou práticas idólatras. A idolatria de Salomão provocou a ira de Deus, que havia por 2 vezes aparecido a ele e o anunciado contra o entusiasmo a outros deuses. Deus declarou que, devido à infidelidade de Salomão, o reino seria dividido, embora por amor a Davi, isso não ocorreu durante o reinado de Salomão, mas no de seu filho. Assim, a paz e as prosperidades que Israel desfrutou sob o reinado de Salomão chegaram ao ruir. Adversários surgiram e rebeliões internas começaram a se formar, prenunciando a fragmentação do reino. Salomão, ao final de sua vida, parece ter reconhecido seus erros e transgressões. Em Eclesiastes,
ele reflete sobre a vaidade das riquezas, prazeres e sucessos mundanos, confirmando que o verdadeiro propósito da vida é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Eclesiastes 12:13. O relato da vida de Salomão nos serve como um lembrete solene do perigo da complacência espiritual e dos compromissos com o mundo, evidenciando como mesmo as mais saudáveis e abençoadas podem cair se desviarem seus corações de Deus. A trajetória de Salomão, desde sua ascensão ao trono até sua queda, é um retrato fascinante do potencial humano para a sabedoria e as prosperidades, mas também da suscetibilidade humana à arrogância e à decadência moral. Salomão, com sua sabedoria sem igual, sua riqueza inimaginável e seus projetos grandiosos, demonstrados como vitórias que podem aconselhar a obediência a Deus, mas também exemplificado como o poder e a opulência podem corromper e distanciar o homem de seu Criador. Sua história é um lembrete de que, em meio a todo conhecimento e prosperidade, a verdadeira sabedoria reside em manter um coração humilde e fiel a Deus. Obrigado por acompanhar esta narrativa sobre a vida de Salomão. Que a história deste grande, porém falho, possa nos inspirar a buscar a sabedoria e a integridade e a permanência fiel nos princípios divinos, independentemente das circunstâncias. Até a próxima.